esse evento que ele é fundamentado na percepção de que transparência é um ecossistema, né? Se uma empresa tenta ser transparente, mas essa informação não é utilizada por ninguém, não adianta ser transparente. Né? Ou se a pessoa está buscando informação e não tem transparência, então também não adianta. Então tem um trabalho dos dois lados, né? E enfim, a gente faz nessa época do ano, justamente porque quem está assistindo pode pegar elementos para melhorar no processo de disclosure do ano que vem, seja no modelo que for, mas que já fique muito claro para eles o que precisa mudar de um ano para o outro. Então, uma espécie de escadinha que a gente faz todo ano nessa época, agora, né? Outubro, enfim, setembro, outubro. Então, muito obrigada, obrigada aos palestrantes, aos painelistas. Eu vou passar só alguns slides com algumas informações. Bom, essa é a próxima sessão, né? É a primeira e a mais importante, na verdade, a sessão, porque do ano passado para cá a gente entendeu que o principal stakeholder do processo de disclosure da empresa é a própria empresa, é o conselho de administração que precisa usar essas informações para delinear estratégias. Então, essa é a principal sessão, né, desse summit esse ano, e nós temos a Tarsila como nossa moderadora, né? Teremos uma apresentação rápida sobre um guia que nós lançaremos hoje sobre comitês de sustentabilidade, então a Juliana e o Roberto apresentarão os principais pontos desse manual, né? E os debatedores são a Ana Siqueira, conselheira de administração e fiscal, a Kátia Tocorô, conselheira de administração e chair do Comitê Formal de Sustentabilidade, Doris Wilhelm, conselheira de administração, professor Arão Sapiro, especialista em gestão e autor de vários livros sobre o tema, e Rodolfo Vilela Marino, conselheiro de administração e chair de Comitê Formal de Sustentabilidade também. Então, muito obrigada a vocês. Eu não vou falar sobre a segunda sessão, eu falo depois. Eu só queria que nós temos o chat no sistema do Zoom, mas eu gostaria que, para fazer perguntas, vocês utilizassem o Q&A, tá? Porque senão a gente se perde. Então, todas as perguntas podem ir ali no Q&A e vocês podem votar também nas perguntas por meio de like, né? Porque daí no final, quando for fazer a moderação das perguntas da audiência, a gente sabe quais são as perguntas que serão, né, que são as mais esperadas, enfim, que são as mais importantes para a audiência. Então, muito obrigada. Eu passo a palavra para o Denis. Denis. Obrigado, Glaucio. Dá um rápido overview do que a gente viu hoje de manhã, assim, as mensagens-chave. Acho que foi muito bom, o painel foi muito rico. Mensagem central: é tempo de fazer, é tempo de agir. Está na hora da gente criar as mudanças. Não, a gente não pode mais ficar discutindo tanto sobre as normas, sobre as regras. A gente já tem frameworks com 2 décadas de evolução na prática. Eu acho que a gente tem uma oportunidade muito bacana, principalmente no Brasil, a gente tem a oportunidade de agregar uma narrativa baseada em essência, na relevância, que no exterior é mais madura já do que aqui, só que aqui a gente ainda está emergindo. Sustentabilidade e finanças têm uma relação simbiótica. A materialidade é um termo trazido da contabilidade, ESG, que ganhou notoriedade no nosso noticiário financeiro, nada mais é do que a boa e velha sustentabilidade. A materialidade, também outro ponto que emergiu bastante de manhã, é uma peça fundamental da equação sustentável. Em tempos de transformação digital acelerada e pós-pandemia, fica evidente a necessidade da diligência da administração sobre esse aspecto. A gente tem que monitorar os temas constantemente, a mudança vai ser cada vez mais frequente, a gente tem que tomar muito cuidado. E a gente está num tempo onde a reputação das empresas é uma peça-chave. E disso deriva um tema que preocupa bastante, a gente vê muito no noticiário também, que é a história do greenwashing. E o greenwashing, em tempos de reputação, ele é um grande tiro no pé. Ele pode ter no curto prazo um efeito positivo, mas ao longo prazo, uma vez que a empresa passe a ser desmascarada, ou passe a mostrar a inconsistência de sua prática, ela vai
ela vai ter um impacto muito negativo na reputação. Por fim, acho que a mensagem final que emergiu também foi: a gente precisa encarar todos esses novos desafios de forma prática, de forma inclusiva, de forma otimista, divertida e inovadora. E, principalmente, a gente não pode deixar o propósito das organizações onde a gente atua ser desviado. Enfim, é tempo de fazer, e a chegada da tradução das standards é mais uma ferramenta para o nosso arsenal. Com isso, passo a palavra para a Tarsila. Obrigado. Obrigado, Denis. Foi ótimo ouvir tua fala e a gente conseguir chegar aqui já com base nessas discussões super relevantes que vocês tiveram na primeira parte do cenário aí do painel. Então, primeiro, agradeço a Gláucia o convite para estar aqui moderando esse diálogo de suma relevância com feras aqui, que a gente que são pessoas que já estão uma trajetória longa e profunda no mundo dos conselhos. Então, a gente vai, como a Gláucia falou, a gente vai ter aqui nesse painel 2 objetivos, né? Primeiro, ouvir, né, as percepções dos conselheiros de administração sobre as questões de ESG das empresas, né? O que melhorou, o que mudou nesse último ano para cá. E também abrir agora um lançamento do guia sobre comitês de sustentabilidade, que é um guia, que é uma continuação do estudo que o GRI já lançou no passado, que chamava ASG como estratégia para a perenidade dos negócios no século XXI. Né? É um estudo que procura entender como se dá o fluxo de informações entre o conselho e esses temas de ESG. Então, para essa primeira parte, eu convido aqui 2 ilustres colegas com larga experiência em governança ESG de décadas, que é o Roberto Gonzalez, sócio da iBlue Zone, e a Juliana Lopes, sócia fundadora da Pulsar. Aí, após a apresentação deles, a gente vai falar, então, com os conselheiros aqui presentes e fazer um outro debate. E nos minutos finais, a gente abre, então, para perguntas da audiência. Então, vocês podem, já escrevendo qualquer dúvida aqui no Q&A, e a gente vai depois moderando a pergunta de vocês. Então, eu passo a palavra, então, para o Roberto e para a Juliana. Muito obrigada, Tarsila, pelas boas-vindas. Boa tarde a todas, todos. Agradeço a GRI, especialmente a Gláucia, pelo convite e também a oportunidade de trabalhar no desenvolvimento de conteúdo e pesquisa deste guia sobre comitês de sustentabilidade, ao lado do Roberto Gonzalez, que é um profissional que eu admiro muito e também um amigo. Eu vou compartilhar com vocês os principais resultados dessa pesquisa. Deixa eu só corrigir aqui, que eu acho que não estou... Agora sim. Um breve contexto de como partimos para o desenvolvimento de conteúdo e também os parceiros envolvidos no desenvolvimento desse guia, que é uma realização da GRI, que contou com o apoio da CIDA, que é a Agência para a Cooperação e Desenvolvimento da Suécia, e apoio institucional do IBGC. A pesquisa e desenvolvimento ficou por conta do Roberto Gonzalez, da iBlue Zone, e eu apoiei também a construção do conteúdo em nome da Pulsar. A gente partiu de entrevistas tanto com conselheiros de administração, que também são coordenadores de comitês de sustentabilidade, e especialistas, com o objetivo de identificar boas práticas, experiências bem-sucedidas. A gente teve esse cuidado justamente para ter um bom equilíbrio entre conhecimento conceitual e prático, né? Porque o objetivo da pesquisa era justamente dar maior visibilidade ao Comitê de Sustentabilidade, até como bem lembrou a Tarsila, esse foi um apontamento de uma pesquisa anterior, encomendada pela GRI, em que inúmeros conselheiros foram entrevistados, e já naquela pesquisa se identificou a estruturação de comitês de sustentabilidade como uma boa prática que ajuda na integração da sustentabilidade à estratégia do negócio. Então, essa pesquisa, ela buscou sistematizar esse conhecimento a partir das boas práticas, e aí, então,
fazer alguns apontamentos e recomendações para que esses órgãos, essas estruturas, possam também contribuir para o bom fluxo de informações ASG na companhia. Então, partindo do básico, né, em relação a comitês de assessoramento, porque o Comitê de Sustentabilidade é um desses órgãos de assessoramento do Conselho de Administração, então espera-se que ele contribua para antecipar riscos e oportunidades, por exemplo. Então, o seu papel é justamente de apoiar o Conselho de Administração, pensando o futuro da organização. Então, ele tem um papel importante para trazer essa visão ampliada e contribuir para assegurar como um guardião da longevidade do negócio. Então, aqui a gente tem algumas, de forma resumida, né, as suas principais competências, no caso dos comitês de assessoramento, que envolvem o apoio à tomada de decisão do conselho, fazer recomendações, acompanhar temas de responsabilidade do conselho com maior profundidade, auxiliar no monitoramento das operações. E aí, quando nós partimos especificamente para os comitês de sustentabilidade, a experiência mostra que esses órgãos eles têm a capacidade de influenciar de maneira positiva no disclosure, na transparência, relato, e implementação de ações voltadas à sustentabilidade. Então, a gente traçou um breve histórico, né, desse capítulo na agenda de sustentabilidade, e as experiências apontaram que esses órgãos, eles contribuem sim para a efetiva integração de aspectos ambientais, sociais e de governança à estratégia do negócio. A motivação predominante que levou à criação desses órgãos, com base nas entrevistas realizadas, foi o amadurecimento da governança, então, como uma evolução natural da agenda de governança. Também houve casos em que isso partiu de uma demanda de acionistas e também situações em que a estruturação do Comitê de Sustentabilidade se deu como parte do processo de abertura de capital. E aí, nesses relatos, a gente observou também uma evolução no papel desses comitês ao longo dos anos. A princípio, né, nos primórdios dos anos 2000, quando surgiram os primeiros comitês de sustentabilidade que se tem notícia, naquele momento, era muito comum que a sua incumbência girasse em torno de aspectos mais táticos. Então, o seu enfoque acabava sendo, por exemplo, a discussão de projetos sociais, projetos socioambientais e, por exemplo, política de incentivos. E aí, a sua agenda, as suas incumbências foram evoluindo, também muito influenciada pelo exercício de relato, chegando a questões como a discussão da materialidade do negócio, visando também o exercício do relato, até o ponto de hoje ele já ter esse papel mais estratégico, olhando para a incorporação de aspectos ambientais, sociais, de governança para a longevidade do negócio. Então, hoje já existe um entendimento e aí, segundo as entrevistas, um fator importante que contribuiu para essa evolução foi a demanda de investidores, de acionistas para a gestão de riscos e oportunidades associados a questões ASG. É importante frisar também que não há nenhum problema em começar com um comitê com um enfoque mais tático e evoluir gradualmente para um enfoque mais estratégico. E isso foi o que aconteceu com algumas das empresas entrevistadas, e então não existe certo ou errado, mas sim cada contexto pertinente a cada empresa ou negócio. Então, agora eu gostaria de convidar o Roberto para dar continuidade. Obrigado, Juliana. A gente fez combinamos, né, das partes. Primeiramente, agradecer a Gláucia pelo convite, responsabilidade, isso.
agradecer a Juliana, acho que eu já tinha trabalhado com a Juliana em outras questões, mas aqui foi muito interessante, muito bom, excelente profissional, excelente jornalista, né? E parabenizar aí o Denis por todo o conjunto da obra do Tarsila por estar monitorando isso aqui, né? Bem, os comitês de sustentabilidade, eles vêm se transformando ao longo dos anos, né? A atuação deles no mercado foi se alterando, como a Juliana colocou, e também é importante, não tem problema nenhum se ele começar com uma questão tática, começar com projetos sociais, tá? Não tem problema. Por quê? Você tem que saber aonde ele deve chegar. Você fala assim, Roberto, eu não vou começar não tenho condições de começar com um comitê de sustentabilidade estratégico no conselho, então eu não vou fazer. Não, é melhor que faça alguma coisa do que não faça, né? O importante é saber aonde que é o estado da arte. Então, um dia eu tenho que chegar lá, mas comece, introduza o assunto. Isso é uma coisa muito importante, né? E cada vez mais ele é subsídio para a tomada de decisão, né? A temática, o que acontece? Os comitês de sustentabilidade estão discutindo a agenda que o Conselho de Administração discute dentro do olhar da sustentabilidade. Então, não é só que ele tem uma agenda de sustentabilidade e leva para o Conselho. O estado da arte é toda a agenda do Conselho ter um olhar de sustentabilidade. Então, o comitê faz esse papel dentro das organizações. Se puder passar, Juliana, te agradeço. Para o próximo. Bem, aqui algumas questões. Reuniões, por exemplo. Tem comitê que se reúne 3 vezes por ano. 3. Para começar, está começando, está se estruturando, sim. Só que se você está imaginando que ele vai estar dentro da estratégia da organização e toda e qualquer estratégia terá o olhar de sustentabilidade, é muito pouco, né? Então, um começo ótimo. Você não tem assunto para a gente discutir. A Juliana colocou da questão do risco, a importância de olhar do risco, conversar com o comitê de risco, que a gente até fala de outros órgãos também que é importante ter diálogo. Então, o que a gente está percebendo na pesquisa, conversando e vendo? De 8 a 12. 8 é a cada 45 dias, né? E 12 é uma reunião mensal. Como os conselhos de administração estão mais ou menos isso, 8 a 12, então seguir um pouco uma linha. Agora, eu não tenho assunto, você não tem assunto, então é porque você não entrou ainda na agenda estratégica do Conselho de Administração. Porque se você entrar, obviamente que você vai ter assunto. Porque é comum dizer que não tem assunto para conversar no comitê, por isso que ele se reúne só 3 vezes por ano. Então, assuma que 3 vezes por ano é porque eu ainda não consegui entrar completamente na agenda e por isso me reúno pouco. E aí eu vou me alongando ao longo do tempo e vou conseguir ter esse papel, né? Importante ter o material, da mesma forma que o Conselho de Administração, os conselheiros têm que receber o material prévio, agora com a pandemia, até esse tempo mínimo, que era comumente aí semana, diminuiu para 48 horas em vários conselhos de administração por causa da crise e para ter a informação mais nova possível, né, de impacto que tem na empresa. Da mesma, o comitê de sustentabilidade tem que trabalhar também, os membros do comitê têm que ler o material prévio. E da mesma forma que existe um kit de conselheiro, você tem que passar por membros, porque tem membros externos, independentes, fazendo parte do comitê de sustentabilidade, que tem que compreender e entender todo o know-how que tem dentro da organização. Regimento interno. Como é que vai funcionar? Qualquer grupo de trabalho, de mais relevante ou de menos relevante, tem que ter uma forma de atuar. Como que ele funciona? Para que atinja o seu objetivo. É a mesma coisa. Como o Conselho de Administração deve ter o famoso RICA, Regimento Interno do Conselho de Administração, o comitê também deve ter o seu regimento interno, como que é o modus operandi, como é que é o funcionamento, como é que se estrutura o comitê, como é que ele funciona, né, o processo de escolha do coordenador. A pauta, isso eu já comentei com vocês, acompanhar a pauta do Conselho de Administração, a pauta que vai, por isso que é importante que o Comitê de Sustentabilidade seja coordenado por um conselheiro, porque ele já leva o assunto rotineiramente, normalmente, ao Conselho de Administração. Se o Comitê de Sustentabilidade fica liderado por um membro externo independente, existe um distanciamento, porque ele não é conselheiro da organização. Então, às vezes, você marca uma reunião para o coordenador apresentar. Quando ele é um conselheiro, já está natural presente na reunião do Conselho de Administração. Por isso que é recomendável. Não que não seja, tem várias organizações que têm um especialista externo, ok, mas é óbvio e natural que o conselheiro já faz a ponte automaticamente, né?
Um alinhamento, é importante que todos, logicamente, você vai criar o comitê, você vai estruturar um comitê agora. Pô, eu peguei o guia lá do GRI, eu quero tornar pública minhas informações sobre a quero implantar a GRI dentro da minha organização, mas é importante ter esse comitê para eu ter ações para poder reportar. Então, o comitê vai ser o impulsionador disso, né? Então, é importante ter um alinhamento, né? Um alinhamento sobre o que é sustentabilidade. Eu lembro uma vez que eu perguntei um conselho de administração de 9 conselheiros o que era governança, o que era sustentabilidade. Vieram 7 respostas diferentes para a sustentabilidade. 7, completamente diferentes. De 9, 7 diferentes. Então, tem que ter um alinhamento claro do que a empresa está tratando e a empresa enxerga esse tema. Composição, né? Não pode ser também um grupo enorme. Já tem o conselho com 9, com 11 membros, então a gente fala aí de 3 a 5 membros para debater esse assunto. Você tem conselheiro e membro externo. É um pequeno grupo que se aprofunda no assunto para levar para o colegiado do Conselho de Administração. Por favor, Juliana. Obrigado. Bem, aí, fundamentalmente, conectar a agenda, como bem o Denis lembrou, sustentabilidade, ESG, né, bem a sustentabilidade, a estratégia do negócio, né? Então, mesmo que comece do ponto tático, vai crescendo e está cheio de exemplos de comitês que começaram tratando de projetos sociais incentivados e hoje discutem a agenda estratégica da organização. Então, e outra coisa importante também, o Comitê de Sustentabilidade faz alerta para o Conselho de Administração de temas que estão sendo tratados sem a luz da sustentabilidade e temas que deveriam ser tratados, deveriam ser levados em consideração pelo Conselho de Administração. Então, fica na estratégia da organização, seja ela uma companhia aberta, empresa ou uma organização sem ser no meio empresarial também, que também pode ter a estratégia, a sustentabilidade presente para poder depois reportar isso. A demanda dos acionistas. Um caso que a gente percebeu é que conforme as empresas, por exemplo, entram no Dow Jones de sustentabilidade, né, o ISE é importante, é fundamental e essencial, mas o que foi mais percebido é conforme as empresas entram no Dow Jones de sustentabilidade, começa uma demanda maior de acionistas. Por quê? Obviamente que você entra nesse índice, novos investidores começam a procurar a sua organização para que ela entre nas suas carteiras de investimentos e comece a pressionar mais sobre a temática de sustentabilidade. É natural e normal. Esse segundo item aqui é sinergia. Então, por exemplo, sustentabilidade vai olhar na ótica do risco, existe o Comitê de Auditoria e Riscos, é óbvio que é importante ter uma troca de informações para não ter retrabalho, né? Poder trabalhar em conjunto, tá? Outra coisa importante, tem várias organizações que têm um conselho de stakeholders, que contribui, se reúnem de tempos em tempos, uma vez por ano, tá? Para refletir sobre a organização. É importante caminhar com isso, porque a sustentabilidade pressupõe um relacionamento, né? O ESG pressupõe o social também, um relacionamento com os públicos, direto e indiretamente, são impactados pela empresa. E comissões que existem na organização que possa necessitar de auxílio para a temática de sustentabilidade entrar na operação da empresa, né? O comitê discute estratégia e você geralmente monta um grupo de trabalho que comumente é chamado de comissão para operacionalizar aquilo que foi decidido no âmbito estratégico. Já falamos da questão da resiliência, e aqui é importante, né? O equilíbrio dos aspectos econômicos, financeiros, socioambientais e de governança, né? Então, trabalhando toda essa temática em conjunto para ter em ponto. Então, o que nós percebemos? Que os comitês de sustentabilidade realmente impulsionaram a agenda dentro da empresa, independente de inicial tático e depois ficar estratégico, impulsionaram e contribuíram fortemente para que entrasse na estratégia e melhorasse a operação, inclusive contribuindo na indicação de itens para remuneração variável, para atingir metas de remuneração variável, né? Então, aqui tem muito essa questão importante que é do comitê. Então, temos o guia com uma sugestão e recomendação. Como bem a Juliana falou, foi feita uma pesquisa, não é uma pesquisa acadêmica, temos um professor aqui com notório saber enorme sobre o assunto, mas ele foi feita uma pesquisa com, podemos dizer que foi feita uma consulta, né? Uma consulta com profissionais que lideram o Comitê de Sustentabilidade e um conhecimento sobre práticas existentes em relação ao comitê. Então, além de existir aqui todo um histórico de como você pode dar o primeiro passo para ter o comitê, tem até um regimento, um modelo, uma sugestão de regimento interno para você implementar. Por quê? Se você vai querer relatar, por exemplo, eu quero agora implantar GRI, sempre tem novas empresas, sempre tem novas organizações. Ótimo, mas para divulgar, para utilizar os indicadores de GRI, eu preciso ter práticas. Para ter práticas, eu tenho que definir a minha estratégia. Para definir a minha estratégia, eu tenho que ter um comitê de sustentabilidade. Então, é por isso que o GRI, muito sabiamente, eu parabenizo a Glaucia por isso também, entendeu a importância de se ter o Comitê de Sustentabilidade para defender e aprimorar o relato das organizações.
Muito obrigado e parabéns aí ao GRI Iniciativa. E, Juliana, eu é que me sinto honrado de poder ter trabalhado com você. Bom, obrigada, Roberto e Juliana. Sensacional a análise de vocês. O Denis abriu o painel de hoje falando que hoje é tempo de fazer, né, é tempo de agir, e vocês trazem aí uma pesquisa realmente inédita, que fala de planejamento, de composição, de função, de regularidade, é bastante pragmática. Então, parabéns mesmo para vocês, é excepcional aí as conclusões e o trabalho que vocês trouxeram para nós. Então, agora eu abro o painel com os debatedores, e eu vou ter o desafio aqui, um desafio bom, de estar com 5 grandes feras aqui da governança corporativa, e Ana Siqueira, que é conselheira de administração e fiscal, a Kátia Tocorô, que é conselheira de administração e chair também de comitê de conselho de sustentabilidade, a Doris Bluheim, que é conselheira de administração, o professor Arão Sapiro, que é um grande especialista em gestão e autor de vários livros sobre o tema, e o Rodolfo Vilela Marino, que também é conselheiro de administração e preside o Comitê de Sustentabilidade de Conselho. Então, para começar os debates, eu vou quebrar um pouquinho aqui o grupo, para a gente poder aprofundar um pouquinho nas questões. Então, eu vou chamar 2 a 3 por pergunta, e vocês ficam à vontade também para depois, para complementar, caso vocês tenham essa vontade. Então, para começar aqui os debates, eu gostaria de chamar a Kátia Tocorô, o Rodolfo e o professor Arão, para a primeira pergunta, que é o seguinte: bom, como já foi falado aqui hoje, né, a gente sabe que o próprio Roberto trouxe muito isso, a questão da agenda do conselho, da estratégica do conselho de administração tem que ter um olhar de sustentabilidade, né? Então, a gente sabe que não tem sustentabilidade que é desvinculada da estratégia, da cultura, que não é um projeto só, um produto, é um processo, é uma jornada, e que deve ser transversal, também incorporada em toda a organização. Então, antes da gente dar a transparência das informações ESG para fora da empresa, é preciso primeiro ter um exercício interno, né, um posicionamento corporativo. Então, na opinião de vocês, né, na experiência de vocês, a Kátia, que preside um comitê de sustentabilidade de conselho, é conselheira, né, o Rodolfo também, que preside um comitê de sustentabilidade, é conselheiro também de várias organizações. Quais as principais características de um conselho que realmente leva em consideração esses temas em suas deliberações? E as informações ESG, elas são usadas para a definição das estratégias pelo conselho? Então, eu peço que a Kátia e o Rodolfo comentem, depois o professor Arão, por gentileza. Quer começar, Kátia? Pode ir, Rodolfo, vou na sequência. Bom, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, Gláucia. Bom, com relação a características do conselho aí que leva em consideração a sustentabilidade, eu acho que, enfim, em primeiro lugar, tem que estar nos valores, né, da empresa, dos conselheiros, dos acionistas e dos executivos. Acho que, sendo um valor, a coisa acaba perpassando, né, para toda a organização. No nosso caso, o nosso comitê, no caso da Duratex, ele existe há 11 anos, desde que foi feita a fusão com uma outra empresa, com a Satipel, e foi uma evolução aí, uma construção, uma jornada, aí, como a Tarsila falou. Num primeiro momento, muito mais ligado às ações de responsabilidade social, e hoje, aí, nos últimos anos, muito mais integrado com o negócio principal. Então, quer dizer, acho que a área, desde a participação na formulação do propósito da empresa, o comitê foi muito importante,
na discussão de marca, de branding, né? Como que o posicionamento da marca também vai explicitar o posicionamento já existente internamente de sustentabilidade, toda a questão, discussão de riscos, materialidade também, que acaba passando não só pelo Comitê de Auditoria, mas também pelo Comitê de Sustentabilidade, né, sendo um valor também, como que ele se insere em toda a cultura da empresa como um todo, nos aspectos de inovação, né? Hoje a gente tem o profissional de sustentabilidade que também é responsável pela área de inovação, então está intrinsecamente ligado com uma área também que olha o longo prazo, né? E que está totalmente inserida na estratégia. Acho que não menos importante a questão de atração e retenção de talentos. Um dado que me chamou a atenção, que eu acho que influencia tanto do ponto de vista de investidores, mas também como consumidores e como colaboradores, né? Uma pesquisa da Forbes levantou que 67% dos milênios, 2/3, acreditam que investimentos são uma forma de expressar valores sociais, políticos e ambientais, comparado com 36% dos baby boomers, né? Então, essa transição está aí, né? O dobro de millennials em relação ao baby boomers valorizam as questões aí de sustentabilidade como um todo para investimentos e, obviamente, também na tomada de decisão sobre empregos e também na decisão de compra, né? Então, queria chamar a atenção para esses dados. Você traz realmente um estado da arte aí, e uma solidez, né, de longa história, com a incorporação desses temas na agenda do Conselho. Então, peço a Kátia também que puder comentar, por gentileza, a sua experiência nesse tema. Bom, um prazer estar aqui com vocês hoje, né, e dividindo aqui a telinha com várias pessoas queridas também, né. Bom, no nosso caso, a gente tem um mantra, né, que é a sustentabilidade como uma forma de execução e de aceleração de execução da estratégia. Então, a gente percebe, a gente sabe que o tema ele está intimamente ligado à estratégia da companhia, né? Então, isso para a gente é um mantra. Não só a estratégia, mas também para a execução, há uma cultura organizacional e muito relacionada também a uma visão de risco, que foi falado aqui, né? Mas a gente procura olhar também muito sob a ótica da oportunidade e também da inovação, né? Que foi também pontuado aqui pelo Rodolfo, né? Então, a gente costuma dizer que as pessoas, né? As empresas são feitas de pessoas, e acho que as pessoas, as empresas, muitas vezes elas perdem relevância também por fazerem a coisa certa durante tempo demais, né? Então, a gente já tem uma jornada também de mais de 10 anos, né? Então, o Comitê de Sustentabilidade da Sul-América, ele começou em 2009, e obviamente que a gente foi aqui, é um trabalho de evolução contínua, né? E a gente está sempre olhando o que vem pela frente, né? Como é que a gente pode estar aprimorando e assessorando cada vez melhor aqui o Conselho, né? E vendo aqui a fala da Juliana e do Roberto, né? Eu estava até olhando aqui os bullets que eles apresentaram, e a gente pratica muito do que está aqui no guia hoje, já no nosso dia a dia, né? Então, o nosso comitê hoje ele é coordenado por mim, né? Uma conselheira independente. A gente tem um membro externo, que é especialista aqui no tema, né? E temos mais 4 membros aqui no nosso comitê, dentre eles o CEO da companhia e mais alguns VPs, né? Então, VP de capital humano e sustentabilidade, o CFO da companhia também faz parte do comitê, o COO também faz parte do comitê. Então, a gente tem discussões que são muito relacionadas aqui à estratégia da companhia no comitê. E no momento atual da companhia, a gente tem uma participação grande também nesse assessoramento ao Conselho, porque o novo posicionamento da Sul-América é saúde integral, né? Então, olhar a saúde física, emocional e financeira das pessoas, né? Em todos os momentos das vidas, né? Das vidas delas. Então, esse é o nosso posicionamento atual, que a gente tem reforçado. Então, a gente tem feito um trabalho bem interessante aqui com o Conselho,
E o último, a gente teve, na última reunião do conselho, a gente teve um workshop, né, com todos os conselheiros, a gente trouxe palestrantes externos, né, para também nos ajudar nessa provocação e nessa reflexão. Então, a gente também tem usado isso como boa prática, aprendi também com a Tarsila, né? Boa prática também nos comitês de sustentabilidade, a gente trazer palestrantes externos para ajudar nessa, olhar além muros, né? O que está acontecendo além muros, e a gente está se inspirando, se provocando e refletindo aqui constantemente, né? É importante que a gente tenha essa ambição e essa autoprovocação. E a gente, então, discutiu muito como é que nós, como comitê, né, a gente ajuda e suporta, assessora o conselho nessa jornada aqui que a gente chamou de aprendizado, né, e um learn and understand, né, ajudar nesse aprendizado, nesse entendimento desse tema, né, que tomou uma proporção, deu uma acelerada, como muitos negócios aqui durante a pandemia, né. A gente também discutiu muito como é que o comitê melhora o suporte também ao conselho, né, e também ajuda no direcionamento do conselho, né, nesse tema totalmente atrelado aqui à estratégia da companhia. Então, a gente detalhou, trabalhou em conjunto aqui com o conselho, né, e desenhamos aqui algumas ações propositivas, né, nessas 3 frentes, né, do Learn and Understand, né, do suporte e do Drive, né. Então, foi um trabalho aqui bem interessante, né. A gente tem reuniões aqui frequentes, né, e com calendário já acordado desde o início do ano, e elas coincidem com as reuniões do conselho, né, Roberto? Então, tem uma correlação aqui das reuniões do comitê com as reuniões do conselho. A gente também desenhou uma newsletter, né, bimestral, né, trazendo tudo o que está acontecendo, tendências que a gente tem visto aqui, internacionais, nacionais, né, boas práticas, e também o que está acontecendo também dentro do nosso battlefield ali dentro da companhia, né? Então, a gente também desenhou essa newsletter que a gente circula pelo conselho, pelos outros comitês da companhia, pelo comitê executivo, né, e por todos os diretores, então, para todo mundo estar alinhado ao que está acontecendo aqui no mundo, no Brasil e na companhia. A gente, em toda reunião do conselho, a gente faz um reporte aqui dos temas do comitê, né? E a gente tem e também olhamos aqui o regimento interno, também temos um regimento interno, né, e que a gente também procura estar sempre aderente aqui ao regimento, né, e a gente olha ele de tempos em tempos aqui, né, se precisar de alguma atualização. Então, isso é um pouco do que a gente tem trabalhado, é um trabalho muito gostoso de se fazer, então, o Denis comentou, né, é importante a gente se divertir também com esse tipo de trabalho. E outro dia eu escutei uma palavra interessante, né? A gente acaba fazendo muito, a gente vai planefazendo, né? Então, a gente vai planejando, vai fazendo, vai ajustando, né? Então, a gente tem trabalhado muito nessa pegada aqui no nosso comitê. Kátia, que presente escutar você e o Rodolfo, né? Eu acho que realmente é o estado da arte, aí vocês nos inspiram muito, 2 conselheiros que presidem os comitês, que levam esse tema de maneira estratégica para a companhia, olhando a criação de valor, propósito, inovação, trazendo a integração com outros departamentos, vocês 2 trouxeram isso também, né, que direcionam isso internamente, olham a participação também com CFO, com RH, enfim, o CEO, né, participando, enfim. Então, parabéns aí pela experiência de vocês 2. Professor Arão, eu queria agora escutá-lo em relação à transparência. O senhor que é autor de diversos livros, pesquisas de gestão, cultura, enfim. O que o senhor pode nos dizer aí com relação a esse tema da transparência? Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Tarsila, muito grato pela mediação. E nesse momento importante, quando são anunciados em português, né, os padrões e os critérios GRI vai facilitar e acelerar muito. Olha, o que eu posso falar também da minha experiência, não só acadêmica, mas a experiência junto aos processos de planejamento estratégico em diferentes empresas, abordar esses temas mais conceituais, eles dependem de verdade de absorver o conceito do que nós estamos falando e fazer uma tradução para a prática diária dos negócios.
e da organização. Essa é uma grande dificuldade que se percebe. O que tem a ver o desempenho organizacional com as práticas da sustentabilidade? Ainda a gente encontra vários grupos organizacionais com dificuldades. Sabe-se da importância de preparar os relatórios, mas ainda falta uma tradução efetiva dos impactos até imediatos, não só no médio e longo prazo, né? E eu sempre começo com uma ideia que, na organização humana, organização difícil de ser levada adiante, né? Não se pode esperar o consenso, mas pode-se esperar e deve ser praticado o alinhamento, ou seja, traduzir o que se percebe e difundir o maior número possível das pessoas. Nesse aspecto entra o conceito da transparência. E aí tem uma metáfora muito interessante, eu acho valiosa. Você pega um aquário, o aquário é transparente, então permite que a gente veja os peixinhos dentro do aquário. Mas a gente não percebe que a transparência permite aos peixinhos verem o que está acontecendo lá fora. E aí eu trago a metáfora para a nossa prática organizacional, que é o exercício da transparência através dos relatórios de sustentabilidade, que é uma virtude que permite o olhar interno, ou seja, para a organização, ver o que ela está fazendo e compartilhar e alinhar isso com os gestores impactados, mas também é um modo de entender o que está sendo feito lá fora, o que a empresa está impactando e que outras organizações também estão fazendo. Então, a transparência tem uma grande virtude nesse sentido de poder olhar o para fora e o para dentro, não é? Algumas outras qualidades das empresas que exercitam essa transparência e dos comitês de sustentabilidade que incentivam e impulsionam a transparência. Primeiro, ela tem uma questão de imediatismo. Se economiza muito tempo quando as atividades empresariais são caracterizadas pela transparência. Então, todas aquelas ideias do que pode ser intuições, diz que me diz que a própria transparência elimina esse tempo perdido, não é? Outra virtude da transparência é a autoridade, ou seja, a empresa, a organização, não depende de ninguém de fora para dizer o que ela está fazendo. Ela mesma está prosperando e construindo indicativos que, inicialmente, quem vai usar primeiro é a própria empresa. Então, tem essa coisa da autoridade. E também um terceiro, diria por fim, mas tem várias outras virtudes, que é o seguinte, é a questão da racionalidade. Na medida que o Comitê de Sustentabilidade indica para os conselhos, para os gestores, de que quais são as atividades ligadas à sustentabilidade, ao reconhecer essas atividades, os próprios decisoras das empresas reconhecem onde estão as falhas. Isso te leva a entender melhor quais são as crenças verdadeiras associadas, não simplesmente a uma expressão de buscar sustentabilidade por qualquer outro motivo, mas se busca o que se acredita efetivamente no aspecto da sustentabilidade. Ao se identificar isso, passa um pouco pela psicanálise, né, organizacional, mas se entender as crenças, automaticamente vai se refletir sobre as atitudes e, a partir daí, também se mudam as ações. Então, concluindo, Tarsila, a ideia é o seguinte, é importante que os membros do Conselho, do Comitê de Sustentabilidade, tenham um nível de comunicação conceitual, ou seja, estimulem o aspecto da transparência, estimulem o aspecto da sustentabilidade, mas façam a tradução do que isso, de fato, impacta imediatamente nos negócios de qualquer organização. Seria essa uma ideia preliminar, curta, mas eu acredito que verdadeira do que gostaria de transmitir. Muito obrigado
a todos os participantes. Arão, é super inspiradora e brilhante a sua fala, né, que traz aí a questão da gente conectar e traduzir, né, como o senhor mesmo falou, em crenças, atitudes, ações, e traduzir para a criação de valor para o negócio. Então, fazendo esse gancho, eu gostaria de convidar as duas conselheiras, Ana Siqueira e Doris Wilhelm, para a gente discutir um pouquinho dessa questão do aspecto econômico da sustentabilidade. Então, assim, quando a gente vê... Semana passada eu vi uma declaração do presidente da Morgan Stanley falando que antes, nos roadshows, a questão de ESG não passava de uma paginazinha no apêndice, né? E que hoje, nas conversas com os investidores, pelo menos, ele fala assim, de 40 minutos, pelo menos 10 minutos, você passa falando de fato sobre o tema. Né? A gente vê agora, como a Kátia e Rodolfo falaram, a participação cada vez mais forte dos CFOs também, além dos RIs, enfim, entrando nessa agenda, né, com uma estratégia de negócio, com uma agenda de transformação. Então, é muito importante, né, a decisão deles para alocação de capital, para a decisão de investimento, mas para entender que isso não é um drive de risco, mas também um drive de oportunidade, que não é custo, não é periférico, enfim. Então, o que eu queria perguntar para a Ana e para a Doris, se vocês enxergam que há esse movimento integrador, né, do econômico, aí, com o investidor, com os CFOs, com os RIs nas empresas, se isso está avançando agora nesse período pós-pandemia, né, durante a pandemia, enfim, eu queria escutar um pouquinho a visão de vocês nesse aspecto. Perfeito, Tarsila. Começando falando sobre investimento. Vai por ordem alfabética, a Ana vem antes. Pô, Doris. Começando pelo investidor, a gente tem diferentes gradações de maturidade, né? Então, temos os investidores europeus, que eles estão léguas na frente, temos os americanos, brasileiros. Então, assim, claramente, quando a gente olha alguns investidores, por exemplo, o IFC, tem mais de 20 anos que ele fala de sustentabilidade na cadeia na hora que ele ia emprestar dinheiro para as empresas. Ele tem essa pauta há muito tempo, né? Sustentabilidade, se a gente olha na lei das SAs, tem lá um artigo que fala de stakeholders. Então, essas coisas não são novas. No entanto, agora as pessoas estão mais atentas e, certamente, uma das razões é que o capitalismo esgarçou demais a situação, a pandemia acentuou disparidades muito grandes e as pessoas começaram a olhar com um pouco mais de atenção. Se a gente olhar a velocidade do que a governança corporativa começou a aparecer, o termo no Brasil na década de 90, e ESG já tem um tempo, mas a velocidade que o ESG chegou nesses últimos 12, 14 meses, todos os eventos globais, Business Roundtable, movimento do Fórum Econômico Mundial, Davos esse ano, as novas métricas, até mesmo o movimento da ONU junto com os CFOs. Então, a agenda está muito elevada. Quando a gente olha, por exemplo, o Código de Stewardship inglês, que foi o primeiro código, né? A Inglaterra é muito pioneira nessa questão, de 2010, o novo Código 2020 fala o seguinte para os gestores, não só para os gestores, mas também prestadores de serviço: não me venham falar de políticas, me falem o que vocês fizeram e quais foram os impactos. Então, está lá na frente. No Brasil, a gente tem um Código de Stewardship desde 2016 da MEC, está lá o princípio número 3, considerar os aspectos ESG no processo de investimento. Então, isso é uma jornada sem volta. Existem players, né, investidores que vão esperar por uma regulamentação específica, tem outros players que genuinamente acreditam e estão incluindo no seu processo de investimento. É claro que as empresas precisam também elevar sua barra de comportamento, senão, ao formar uma carteira de investimento, se eu tiver um padrão de exigência que eu gostaria, eu não vou ter empresas suficientes para formar a minha carteira. Então, todo mundo tem que puxar um pouco essa agenda. Agora, é fundamental a compreensão, não tem volta. Eu, de uma forma muito simples, eu falo, é como um jogo de xadrez. Se eu ficar fazendo movimentos laterais e eu não avançar, se eu ficar apenas
respondendo a relatórios. E agora está mais difícil responder um relatório, eu vou chamar alguém para me ajudar. Se eu não fizer esses avanços, daqui a pouco eu não vou conseguir mais jogar. Por quê? Porque eu vou perder a licença, não vou ter me preparado. Então, todo esse desafio atual que a gente está vivenciando, todo esse conhecimento que está sendo colocado, ele deve ser utilizado de forma genuína. E não existe um modelo genuíno, seja de governança ou seja de sustentabilidade. A empresa tem que refletir sobre os seus valores, sobre as suas características e qual é o modelo ideal e caminhar nesse sentido, né? O Denis falou no início de greenwashing, eu coloco aqui o governance washing, né? A gente tem problemas de governança até hoje, a gente teve problemas muito sérios. Então, a gente tem que aprender com a agenda de governança, os erros cometidos, não vamos incorrer nos mesmos erros. Vamos partir com um V0, né, e com aceleração lá na frente. Vamos fazer a coisa certa, nós podemos fazer e temos essa oportunidade. Só para dizer que eu adorei sua fala, Siqueira, sensacional. Também tem a governança washing, adorei. Muito boa. Boa tarde a todos, obrigada aí pela GRI, pelo convite, é um prazer poder estar aqui discutindo com vocês. Bom, só para ter uma ideia, eu tenho 30 anos de estrada só como relações com investidores em grandes companhias abertas, então eu já estive do outro lado da mesa, hoje eu sou conselheira de administração, conselheira fiscal, fui da Eldorado representando a Petros, fui da Light representando o BNDESPar, estou numa empresa do agro, que é a Pome Frutas, como conselheira, fui da Gerdau, fui da CVC Turismo também, e trazendo essa visão do investidor, do meu tempo de RI nas empresas, eu lembro que a gente, já muito lá atrás, Roberto acompanhou, porque já fez muito trabalho conjunto comigo nas empresas, a gente caprichava para fazer aquele relatório de sustentabilidade, junto com o relatório da administração. Inúmeras vezes eu cruzava com investidores que recebiam o relatório, né? A gente ainda mandava pelo correio na época, depois virou só eletrônico, mandava o link, era mais interativo. Muitos diziam assim, ó, tá vendo esse negócio aqui que você me mandou? Quando eu recebo, eu jogo no lixo, porque eu não leio, não dá tempo e não sei o quê. Então, assim, realmente a visão do investidor, eu acho que evoluiu muito, mas ela é ainda muito localizada em cobrar ESG das empresas. Como tudo na governança, se você botar um timeline de evolução de governança na história mundial e brasileira, ela está sempre associada a alguma crise, né? A gente evoluiu lá atrás com o CDE por uma série de crises, quando vieram os princípios de governança. A SOX nasceu em função de Enron, o Worldcom e outros grandes problemas, subprime, então as coisas foram evoluindo, a CVM evoluindo, a CVM e a Bolsa tiveram que acompanhar isso aí, foram revendo o regulamento e incluindo cada vez mais informações, né, nos formulários de referência e criando isso aí. Mas, infelizmente, não é ainda, a minha visão como conselheira, não está no DNA e na cultura organizacional das empresas. Ela é a fórceps, é porque vem uma demanda externa, é porque o investidor de uma Hermès, uma BlackRock, ou dessas grandes, realmente diz, olha, se não houver pelo menos um mínimo de transparência em relação a indicadores de ESG, eu não vou colocar capital nessa empresa. O meu regimento aqui, a minha cultura de investidor não vai permitir isso. Como teve os movimentos de vários investidores que não colocavam nada em armas, álcool, né, tabaco, foram saindo de posições de Souza Cruz, Ambev, Taurus e outras assim. Então, tudo isso, infelizmente, eu acho que a gente ainda tem muito chão pela frente. Eu acho que a diferença de ter um comitê de sustentabilidade, eu fui membro do Comitê de Sustentabilidade, Compliance e Governança da Light, e também coordenei o Comitê de Auditoria, porque não éramos tantos conselheiros, a gente terminava tendo que entrar em 2 comitês. E, infelizmente, era um comitê de sustentabilidade que ainda não tinha aquela visão, usar a ferramenta de ESG, de sustentabilidade, como uma ferramenta
que ela tem que nascer no planejamento estratégico e ela ir acompanhando e cobrando a implementação e a execução disso. Era um comitê que se reunia pouco, exatamente como um de vocês falou aqui, porque não tinha pauta, não tinha muito conteúdo. A pauta era enorme, tinha conteúdo, mas o problema é que não havia uma preocupação maior por parte do Conselho como um todo de cobrar isso como uma ferramenta estratégica. Então, desculpe a sinceridade, mas era mais um comitê pro forma que se reunia, claro, tinha uma agenda, tinha uma pauta. Então, esse tipo de coisa eu acho que nós temos ainda que evoluir, assim como o comitê de auditoria veio a forceps, para quem tem SOX, quem tem títulos valores mobiliários lá fora, teve que implementar. Tem empresas no Brasil que ainda tem conselho fiscal turbinado para evitar um comitê de auditoria. Os bancos só têm comitê de auditoria porque Bacen exige, porque tem regras de Basileia. Então, ainda existe no Brasil uma mentalidade de precisa ter um empowerment. O empresário brasileiro, enquanto ele não sentir que isso é uma coisa que realmente ele faz porque está sendo forçado a fazer, não está na nossa cultura, não está no DNA. Fico morrendo de inveja dessas conselheiras que já estão em empresas aí que estão bem constituídas, que já evoluíram bastante, como a Sul América, como o próprio as empresas do Grupo Itaú, do Uratex e outras, que já têm uma preocupação com sustentabilidade há muito tempo. Por que se começou a exigir muito mais coisas também de ESG? Desastres ambientais absurdos no país, né? Desde desmatamento, incêndios, próprio evento da Vale, né? O desastre que nós tivemos lá. Então, desastre ambiental. Então, infelizmente, eu não sou tão otimista quanto vocês, aí, alguns que já estão bastante avançados nesse item. Isso ainda vai ter que ser bastante compulsório, eu acho, ter muito empowerment para que as empresas... Isso vai vir pela falta de capital. Quando a empresa sentir que não há direcionamento de capital, porque ela não consegue reportar, e alguns movimentos, né, importantes estão acontecendo. As próprias Big Four criaram uma métrica auditável. Isso eu acho que era o meu grande drama como diretora de relações com investidores. Cada vez que eu passava em todas as áreas da empresa coletando informações para o relatório de sustentabilidade, RI e outros que a gente adotava ao longo da minha vida profissional, eu sempre tinha esse problema de critério. Será que está certo o critério? Será que é correto? Um ano vem um número, outro ano fica distorcido. Será que usaram a mesma base de dados? Será que é a mesma metodologia? Então, eu tinha que forçar muito a criação de uma metodologia. Dados de RH, vamos considerar ativos e inativos, licenciados, não licenciados, etc. Então, você foi criando, ao longo do tempo, critérios para essa metodologia de métricas, né? Para poder serem comparáveis, inclusive. Então, eu acho que evoluiu bastante, mas tem muitas empresas ainda no Brasil sem comitê de sustentabilidade, e as que têm, que eu tive a oportunidade de participar, inclusive ser membro, eu acho que ajuda, mas se isso não vier como né, top-down do próprio conselho implementar um planejamento estratégico que contemple ESG, isso não vai permear a cultura organizacional, vai ser uma coisa ainda pro forma, o mínimo possível de transparência, vamos atender aqui e ali para poder estar num índice ou em alguma coisa assim, mas ainda não está dentro do propósito da empresa de seus valores. Eu acho que é esse trabalho que ainda tem que ser feito em muitas das companhias abertas brasileiras e fechadas também. Muito obrigada, Doris e Ana, brilhante a exposição de vocês e trazem bastante perspectivas um pouco diferentes, né, sobre esse tema que a gente está trazendo aqui hoje. E é uma pena, de fato, né, a gente tem ilhas de excelência no Brasil, mas, assim, de fato, como você falou, algumas empresas ainda não perceberam, né, que isso é um diferencial
de estratégia, torna a empresa mais resiliente, menos riscos, uma criação de valor de longo prazo. Agregação de valor, né? E muitas pesquisas agora, inclusive na pandemia, mostrando que essas empresas, junto com seus pares, elas performam, né, comparado muito melhor. Então, aproveitando a sua fala, eu queria convidar os demais colegas para comentarem isso que você trouxe até agora no final, com relação a um comitê mesmo formal de sustentabilidade. Vocês acham que ele pode ser uma solução para um avanço nas companhias, né? E se sim, quais seriam os pontos fundamentais aí que a gente poderia indicar para os ouvintes para que essa agenda seja, de fato, uma agenda propositiva e de transformação? Então, assim como a Dori já comentou, se vocês puderem, enfim, fiquem à vontade, gente, eu vou deixar aberto agora, né? Professor Arão, Ana, Kátia, Rodolfo, quiserem comentar o que a Dori já falou agora. Tarsila, só uma ressalva, não são ouvintes, são espectadores, com a magia do Zoom, né? E eu estou cheio já de pergunta aqui, viu? Então, já estou recebendo umas perguntas. Doris, posso comentar rapidamente? Eu acabei ficando assustado, a Doris tem toda a razão, mas, como diz o outro, o buraco é um pouco mais embaixo. Talvez comece numa tradição das faculdades de negócios, de administração, de economia. E aí, voltando lá atrás, uma questão um pouco comando e controle, talvez herança da nossa cultura ibérica, né? Quem no sentido de tem autoridade e a autoridade acaba fazendo sempre do mesmo jeito. Então, nós vemos patrimônios perdidos ao longo desses últimos anos, não quero voltar tanto, mas nos últimos 15 ou 25 anos, que são empresas, nós não temos tradição de sustentabilidade de empresa. Poucas empresas no Brasil se sustentam mais, como diz o outro, né? Mais do que a própria geração de seus fundadores. Por quê? Porque existe o nosso capitalismo, de fato, não está desenvolvido. E o Leviatã ele é muito presente. E os nossos principais capitalistas e investidores procuram sempre o Estado como uma mãozinha, não é? Então, eu acho aí também o que se espera do capitalista. Recentemente, numa reunião com o grupo de diretores, esteve lá presente um dos conselheiros. No caso, era um dos proprietários de uma empresa de médio porte, e ele começou a conversar sobre o imediatismo, ou seja, das operações, da diretoria. E aí eu perguntei, o que é o papel de um capitalista? O papel de um capitalista é avaliar a capitalização, ou seja, o retorno do seu capital. E em quanto tempo ele espera esse retorno? Ao longo de um determinado tempo. Se ele quiser isso em um período de 6 meses a 1 ano, possivelmente no segundo ano ele não vai ter esse retorno. Então, desenvolver essa visão de longo prazo passa pelo filosófico, passa também pelas nossas faculdades, de que maneira a gente estuda as organizações. Você falou muito bem a cultura. Assim, no curto prazo é a fórceps. Então, temos regras, temos o risco de não receber o apoio de investidores. Mas mais seguro seria haver um aculturamento, uma intelectualidade por parte de nossos líderes. Nesse sentido, sim, um comitê de sustentabilidade pode trazer ao Conselho esses elementos mais conceituais do que seja mesmo criar valor a partir dos recursos no médio e longo prazo, com impactos imediatos e prosperando no meio social, econômico. É uma coisa, vamos dizer assim, que não é inteligente não praticar a sustentabilidade. Esse é um ponto de vista um pouco polêmico, mas entenda como sendo um manifesto. Eu acho o Conselho... Quer falar? Desculpa, quer falar, Tarsila? Não, fala, é para vocês mesmos falarem. Eu acho o Comitê de Sustentabilidade muito importante e concordo que, idealmente, deveria ser formado por conselheiros. Acontece que hoje a sustentabilidade, né, os
Existem grandes especialistas que ainda não estão no conselho. Enquanto eles não chegam no conselho, ter membro externo pode fazer sentido. E quando a gente olha a questão de conselho, a gente tem que olhar muito a maturidade, o grau de maturidade dos conselhos, né? Eu faço 3 perguntas. Quem são os conselheiros? O que se discute e como discute, né? Quem são os conselheiros? Tem que haver um grau de diversidade, de conhecimento, de visão, de geração, de raça, de gênero, de tudo, porque se eu só tenho uma lente para olhar o mundo, se eu tiver certo, ótimo, mas se eu tiver errado, danou-se, né? Que ninguém mais vai levantar a mãozinha lá para fazer alguma pergunta. E essa questão também de trazer esse conhecimento de sustentabilidade, essa crença que não é separado, não é apartado, não é num departamento de sustentabilidade, que nem não é num departamento de governança, é fundamental. Não existe futuro sem sustentabilidade. O que se discute hoje, dado o estágio muito primitivo dos conselhos, discute-se muito resultados financeiros. Resultados financeiros podem ser discutidos previamente às reuniões. As reuniões têm que olhar para o futuro. As reuniões têm que olhar a questão de sucessão, a questão de liderança, a questão de estratégia, a questão de sustentabilidade. São essas questões que precisam ser discutidas no conselho. E como se discute? Na hora que existe uma hierarquia forte, que eu não posso opinar, não posso ter uma visão diferente, isso é muito ruim. E também, novamente, quem discute, os líderes em geral tiveram uma formação horizontal e não vertical, então não conseguem ver o mundo de uma forma mais ampla e riscos e oportunidades podem ficar fora da discussão. Tarsila, se me permitir só colocar uma questão que a Ana colocou. Academicamente se fala que as reuniões do conselho deveriam ficar 1/3 para passado operacional e 2/3 futuro. Eu não sei vocês, mas dos conselhos que eu fiz parte, era no mínimo 50% da agenda, era resultado financeiro, tá, tudo. Ou seja, o que você falou é uma coisa presente e que tem que se estudar. Não que não seja assunto, né? Mas que ocupe 1/3 da agenda, ou no mínimo 50%, no máximo 50%, não mais que isso, né? Porque eu já tive reunião que 3/4 da reunião foi para discutir resultado financeiro. Então, ou seja, aí complica, né? E aí acho que entra o papel do planejamento das reuniões. Então, se você tiver um calendário com uma pauta bem planejada, né, eu acho que é um papel que eu vejo muito importante também de um governance officer que ajude nessa organização, né, nessa gestão aqui, e até realmente medir, né? Será que a gente está investindo 2/3 do tempo da pauta da reunião do conselho com um olhar de futuro, né? E 1/3 olhando aqui o efeito retrovisor, né? Então, acho que tem... Então, e o próprio papel do presidente do conselho também, né? Sendo também um grande orquestrador, né? Não só nesse direcionamento da pauta, mas acho que também pegando um pouco da fala da Ana, né? Quando você tem um conselho diverso, é a beleza, né? Mas também é o maior desafio, e aí talvez assim, é onde o comitê também consegue aportar um maior valor, né? Porque o conselho sendo diverso, você tem ali, enfim, diversidade também de formações, perfis, né, backgrounds, né? Então, o comitê também ajuda a dar digamos, pelo menos um nivelamento, né, para que haja uma equidade, digamos, ali de conhecimento em alguns temas, né? Então, acho que aí entra talvez a importância também do papel dos comitês de assessoramento, especificamente aqui o de sustentabilidade, para ajudar nessa base, digamos, mais equânime, para evoluir para patamares mais maduros do tema, né? E acho que, assim, a gente já discutiu um pouco isso também, né? A nossa visão aqui de futuro, né? Eu acho que isso vale para inovação, vale para, que é um tema transversal, assim como sustentabilidade. Eu acho que o mundo ideal, né, seria que a gente não precisasse mais ter o comitê de sustentabilidade, né, em algum momento, né, que esse tema tivesse tão permeado aqui, eu acho que na cultura das empresas, né, você não precisasse ter alguém, talvez, com esse viés, talvez puxando um pouco esse foco, né? Então, um pouco do equilíbrio entre controle e cultura, né? E a gente tem alguns exemplos, né? Desde cinto de segurança. Em algum momento foi muito controle, né? Hoje acho que já é uma cultura, né? Então a gente se sente até mal de entrar no carro e não colocar o cinto, né? Cigarro, né? Então acho que na geração de boa parte de nós aqui, talvez Juliana não, né? Os professores fumavam em sala de aula, né? E era uma coisa
né? Dentro de avião, Dentro de imagina. avião, né? Então, hoje é uma Eu coisa peguei essa época. né? Então, acho que esse talvez seja o nosso olhar aqui do para frente, né? Por isso, talvez um pouco do olhar, o meu é mais otimista nesse sentido, Doris. É uma jornada longa, né? Mas a gente já viu alguns exemplos aqui, vivenciamos alguns exemplos nesse sentido, né? Não, eu concordo com a Ana que é um caminho sem volta. O problema é o timing de o quanto as empresas vão conseguir acelerar para que isso seja incorporado à sua cultura organizacional, né? Porque realmente ela vai perder o bonde aí de capital e de uma série de outras iniciativas se não acompanhar isso. E tem uma questão geracional. Por isso que é importante a diversidade nos conselhos, inclusive eu também sou totalmente favorável a não só de gênero, mas também geracional, porque essa nova geração, para eles, é um absurdo não pensar em ESG, né? Já vem essa preocupação dos millennials e outros. Então, e eu acho que as startups também vão ajudar, porque muitas soluções estão sendo dadas aí para melhorar esses aspectos e estão vindo de cabeças jovens, né? Que não tem o viés que a nossa geração tem. Então, a soma desses aspectos vai terminar empurrando o mercado para ir para esse caminho sem volta, né? E ainda mais se conseguir criar métricas que sejam auditáveis, e aí passa a ter no relatório da própria auditoria se esse ESG é meia boca ou realmente dá para confiar, vai fazer parte de parecer de auditor externo. Então, tudo isso soma para que seja mais um item de balanço, de demonstrações financeiras, e o ESG começa a ser incorporado, como é a pretensão do relato integrado, né? Você conseguir mostrar a empresa de uma forma holística, e isso realmente não tem volta. O problema é a velocidade que as empresas, né? Algumas vão correr na frente, outras vão se perder no caminho, e em algum momento vai realmente ser incorporado na cultura. O Tarsila, teve uma coisa que a Kátia colocou agora, e foi uma coisa que nós discutimos, é sobre a existência do comitê. Uma coisa que eu e a Juliana discutimos bastante, em cima até das entrevistas, porque ficou assim, um conselheiro até falou para a gente, tá bom, então o tema riscos está incorporado no conselho, vou eliminar o comitê de riscos? Aí ele falou assim, então, qualquer tema que existe comitê ficou incorporado no conselho, então eu vou eliminar esse comitê? Então, foi muito interessante que é um ex-presidente do Comitê de Sustentabilidade que ele defende que nunca deve acabar, mesmo que esteja no estado da arte, como nunca deve acabar, na visão dele, o Comitê de Riscos e outros comitês. É só que a Kátia colocou aqui com muita propriedade, e é interessante que esse tema foi debatido no processo de construção do guia. É que o mercado é dinâmico, né? Hoje a preocupação é essa, daqui a pouco vai ser outra. Você tem o risco cibernético, daqui a pouco vai ter que ter um comitê só para LGPD e risco cibernético, que as empresas estão engatinhando ainda. Então, é a dinâmica do mercado que faz evoluir mesmo. Acho que na linha da Doris, queria só complementar aqui. Eu acho que é um pouco isso. Cada empresa pode ter situações diferentes, desenhos diferentes. Acho que é um ótimo começo começar por um comitê de sustentabilidade, mas até como foi apresentado aqui, pode ser um comitê, no caso da Kátia, né, que tem muitos executivos que fazem parte, não parece ser predominantemente formado por conselheiros. Você pode ter um comitê formado predominantemente por conselheiros também, e também você pode ter outros desenhos. Você pode ter um comitê de inovação que também junta a sustentabilidade, você pode ter um comitê de estratégia e que fica responsável também por sustentabilidade. No caso de uma empresa que eu participo, a sustentabilidade é um tema do comitê de estratégia e existe uma comissão de executivos formada pelos principais membros aí do comitê executivo, com um membro externo especialista que toca a agenda de sustentabilidade e traz com frequência para o comitê de estratégia e para o conselho. Então, só deixar esse espaço de flexibilidade também, porque em cada caso aí do pessoal que está assistindo pode ter perfis e coisas diferentes.
E eu acho que o essencial, eu queria discordar um pouco da Doris, aí, que falou da questão de ter que vir top-down do conselho. Eu acho que é essencial os executivos estarem, principalmente o CEO, o presidente, ter essa visão de ESG, né? E aí, voltando à primeira pergunta da Tarsila, acho que a sustentabilidade está totalmente envolvida com a estratégia, principalmente quando você está no processo de sucessão e de escolha do novo CEO, porque se não está nos valores do executivo principal, é muito difícil, acho que é muito difícil, por mais forte que seja o conselho, você conseguir que essa agenda realmente fique central dentro da empresa. Mas, nesse caso, você troca o CEO, ele não está cumprindo o propósito da empresa. E quem é que troca a diretoria? É o conselho, então é top-down. É o conselho que decide dar as diretrizes estratégicas e a diretoria tem que seguir, implementa, executa e segue. Aquele conselheiro está fora, o CEO está fora do perfil, reúna-se o conselho e troque o CEO. O que está entregando resultados, mas só não cumpre o item de ESG, também... Então, porque não é levado a sério o ESG, né? Só está levando em conta o I, o econômico. Bom, gente, eu acho que a gente está chegando aqui nos últimos minutos. Eu acho que todos vocês trouxeram pontos que são comuns, né? Que esse tema não é novo, a jornada é uma jornada sem volta, mas tem que ser genuíno, tem que refletir valores, tem que ser, pode ser um diferencial competitivo e estratégico. Agora, as formas de construir isso, né? Vocês deram várias dicas aqui para todo mundo que está escutando. E aí eu recebi aqui um monte de perguntas que a gente vai ter que endereçar depois, algumas, mas eu vou trazer uma aqui que foi a primeira que chegou, do Pedro Magalhães, que ele traz o seguinte: e a dimensão social, né? Sabendo que a gente vive num dos países mais desiguais do mundo, que a gente tem uma desigualdade, a violência contra as mulheres, racismo estrutural, e olhando para dentro também da empresa, com relação a assédio moral, sexual e discriminação. Como é que vocês avaliam o papel das empresas nessa dimensão do S e do social, do ESG, na governança? Eu deixo à vontade para vocês. Deixa eu só fazer uma provocaçãozinha aqui, até eu ia perguntar isso aí, porque a gente fala muito do ESG, mas o S sempre fica muito em último plano, né? As empresas estão ligadas às suas comunidades, ao seu entorno. Existe, né, uma série de preocupações dependendo de onde está localizada a empresa. E nós tivemos aí, eu queria colocar para os demais também, nós tivemos recentemente alguns movimentos em relação à causa, né, de ter maior diversificação de raça, e que foi super rechaçada pela mídia, a forma como foi feito. A Magazine Luiza anunciou um programa onde ela recruta 100% só de negros para melhorar a diversificação que ela tem, a diversidade em relação à raça, e foi super criticada sobre isso. Então, o brasileiro, será que as empresas não estão preparadas para esses movimentos? A gente tem vários movimentos aí. A própria Magazine Luiza fez um movimento contra a violência doméstica quando ela descobriu que tinham muitas funcionárias que sofriam isso em casa, né? E ela começou um movimento sobre isso. Então, eu queria que vocês compartilhassem como é que vocês estão vendo essas iniciativas em relação às outras empresas na parte do social. Doris, eu só queria pegar o que em cima do que a Tarsila falou, só pegar da construção do guia, do Comitê de Sustentabilidade, que nós, eu e a Juliana, até a Juliana, se quiser, pode falar com mais propriedade, a gente apareceu uma coisa chamada Conselho de Stakeholders, né? E esse Conselho de Stakeholders é muito no que a Tarsila falou, de trazer a temática da questão social, do olhar de fora para dentro da organização e trabalhar dentro da organização, né? Então, logicamente, o objetivo do guia não era esse, a gente até cita, né, a existência, porque algumas empresas têm o conselho de stakeholders e multi-stakeholders, para justamente trabalhar esse olhar de fora para dentro.
Tá? Eu acho que é uma coisa positiva, no guia só é citado, mas pode-se pensar amanhã em discutir mais sobre essa questão do conselho de multi-stakeholders. Queria aproveitar o gancho e comentar também que isso pode ganhar maior destaque, porque essa instância, inclusive, ela contribuiria para a empresa identificar riscos emergentes. Isso, inclusive, foi pontuado também nas entrevistas, riscos como mudanças comportamentais, transformações tecnológicas, que as empresas têm um pouco mais de dificuldade de identificar. Então, ter esse canal estruturado também em apoio ao Comitê de Sustentabilidade, consequentemente ao Conselho e à gestão, permite ter esse diálogo permanente e adaptar o negócio a essa tendência crescente do capitalismo de stakeholder, que foi, inclusive, um dos motes do último Fórum Econômico Mundial. Sim. Excelente, Juliana. Alguém mais gostaria de comentar? Da dimensão social e o papel das empresas? Talvez eu tenha uma interpretação também, complementando e corroborando com a Doris. Todas as suas manifestações têm me impactado bastante, viu, Doris? Muito grato pelas suas manifestações. Mas sobre o caso, voltamos à história dos recursos. Sustentabilidade tem a ver com o uso dos recursos ao longo de um tempo e a capitalização desses recursos, né? Voltando lá um pouco àquilo que eu falava sobre a preparação, a história do Brasil ela é bem típica disso. Nós vivemos em torno de eras econômicas e se explora aquela riqueza econômica e aí volta-se para a pobreza, né? Tivemos o ciclo do pau-brasil, ciclo da cana, ciclo do ouro, ciclo do petróleo. Então, é um longo aprendizado. Então, vai se desperdiçando os recursos. Nesse aspecto, essas políticas de gênero, de raça, eu acho que tem a ver também com o entendimento de recursos. Se uma empresa, ou culturalmente, não absorve pessoas afrodescendentes, não absorve mulheres, como disse, infelizmente, teve uma manifestação de uma diretora lá de um banco, né, no Roda Viva. Sim, se arrependeu, né? Mas ela falou, não, a gente não pode nivelar por baixo na medida que ela entende, né, a organização entende, acredita que as pessoas negras não têm a mesma competência. Mas aí tem um erro da empresa. Porque se ela vê o recurso, quantos negros, quantas mulheres têm um potencial extraordinário de contribuir, talvez não agora, mas mais para frente. Então, ela vai desperdiçando. É a questão do entendimento. Aí vai também a mesma história. Quantos mercados não se perdem? Ou quanto recurso e lucro e ganho não se perde quando se pretende ter um resultado de curto prazo, matando o recurso lá na frente? É uma questão de inteligência, de uso de recursos. Não é questão de preconceito, nada. É a questão de inteligência, de capitalizar sobre recursos disponíveis. E aí, os comitês precisam entender e tentar traduzir isso também, se não estiver presente nas decisões do Conselho. A questão de social pode estar por altruísmo da empresa ou por uma visão muito pragmática em relação à sua perenidade. Porque, né, o que eu mencionei em relação às crianças, 80% de crianças e jovens têm aula, o que eu estou fazendo com minha mão de obra futura? O que eu estou fazendo com o meu consumidor futuro? E toda essa pandemia, a gente, né, quem ainda não tinha entendido a questão da interdependência, eu acho que ficou um pouco mais claro. Então, se não for por altruísmo, por dever moral, a gente não vai ter país, não vai ter futuro se a gente não cuidar da coisa mais importante, que é o capital humano. Fantástico, Ana. Eu aproveito a sua fala tão inspiradora para convidar os demais. Eu não conhecia a Ana, mas eu estou apaixonado. Ana, eu sou casado, fica tranquilo. Eu estou apaixonado por você. Eu fiquei apaixonado por ela. Adorei conhecer ela hoje. Eu conhecia já a Doris, o Rodolfo, mas eu sou casado, não é por isso. Mas
ideologicamente, conceitualmente, estou apaixonado por ela. Que ótimo! Vamos movimentar e mudar esse país, Roberto. É isso aí. Então, gente, o desafio aqui meu foi grande, porque realmente são um grupo de feras aqui, então eu gostaria de convidá-los para 10 segundos cada um, para dar uma mensagem final, para a gente encerrar esse painel. Eu peço desculpas aos participantes aqui, as várias perguntas que a gente vai endereçar agora por e-mail. Então, por favor, enfim, obrigada, Gláucia, pelo convite de novo. Então, eu convido aí Roberto, Juliana, Ana, Arão, Kátia, Doris e Rodolfo para darem as suas últimas palavras. Quer começar pelos membros que fizeram o guia? Pode ser isso, Roberto e vamos lá, Juliana. Não, eu agradeço muito, acho que, primeiro, foi muito rico fazer o guia. Agradeço imensamente a Doris. A Doris também agradeço por N coisas que a gente fez no passado. Agradeço a Gláucia por ter feito o convite, ter confiado em mim e na Juliana. Juliana, para mim foi uma honra, já sabia de excelente profissional que você era, excelente CEO que você foi do CDP e uma grande profissional. E para mim muito rico participar aqui. Eu saio daqui com mais conhecimento do que eu aqui entrei às 2 horas da tarde. Eu enriqueci meu conhecimento, conheci 2 pessoas que eu não conhecia aqui. O professor já conhecia, ele não me conhecia, mas já o conhecia. A Ana, a Kátia eu não conhecia, os demais conhecia. E eu enriqueci muito aqui com as informações que ambas trouxeram. Muito obrigado a todos vocês. Também reforço as palavras do Roberto, foi uma honra participar com todos vocês. A gente tem a chance de ir complementando, esses conhecimentos são dinâmicos e esse foi um aprendizado também a partir da experiência de construção do guia, porque essas estruturas, né, apontando para a importância dessas estruturas, porque a sustentabilidade, o entendimento dos temas que concernem a agenda da sustentabilidade é dinâmico e evolui de acordo com a sociedade, né? Então, por isso que essa tem que ser uma pauta permanente e o comitê pode contribuir nesse sentido, né, de ir calibrando essa estratégia à medida que os temas evoluem. Então, a gente espera que as informações compiladas ali possam inspirar e ajudar as empresas nessa jornada da sustentabilidade. Muito obrigada a todos. Muito obrigada ao GRI, a Gláucia, Tarsila, muito obrigada pela moderação. Eu vejo que, às vezes, as pessoas, as empresas acham que não podem fazer muito, todo mundo pode fazer um pouco. E pequenos passos são muito importantes. Aí uma frase que eu escutei aos 3 anos de idade, porque o meu pai me obrigou a assistir à televisão, A Chegada do Homem na Lua. Um pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade. Nós, homens, mulheres, precisamos dar pequenos passos para um grande passo para a humanidade. Pela sequência, né? Eu acho que qualquer programa de ESG, ele não vai funcionar, não vai ser bem sucedido se a empresa não tiver consciência do o que fazer com seus stakeholders. Tá? Eu acho que esse é o foco número 1. E ela pode, como diz a Ana, pequenos passos. O que ela pode fazer no seu entorno, na sua comunidade? E se ela não se preocupar, só foco no econômico financeiro, não ter algum programa de inclusões, né, que permeia a sua comunidade, de inclusão e de educação, ela pode começar. Tive uma experiência na Caraíba Metais de tirar jovens, jogar jovens aprendizes, programas de capacitação para depois trabalhar na própria fábrica, no entorno que era muito pobre. Você está tirando esses meninos da rua e de possivelmente entrar para o narcotráfico. Então, são pequenos gestos, pequenos programas que acho que qualquer empresa tem competência e pode fazer, e é de formiguinha mesmo. Cuidando, pelo menos, do seu quintal já é uma grande coisa. Quem fala, Kátia, por favor. Então, só da quantidade aqui, são pequenos passos e uma visão compartilhada, né? Então, também pegando o exemplo lá da NASA, né? Então, aquele faxineiro estava limpando ali a NASA e perguntaram para o Kennedy, perguntou, o que o senhor está fazendo? Né? Estou ajudando a levar o homem à Lua. Né? Então, são pequenos passos, mas com uma visão compartilhada. Então, eu queria agradecer o convite, né? E acho que foi um exercício muito bacana de inteligência coletiva. Então, acho que também é um tema que a gente está sempre aprendendo,
né? A gente vai ter sempre objetivos novos, né? Acho que a gente nunca vai chegar lá, né? O nosso objetivo vai ser sempre um objetivo móvel, né? E a gente está querendo uma melhoria contínua. Então, obrigada aqui pelo aprendizado, pelas trocas, né? Até porque acredito muito no potencial dessa diversidade e da inteligência coletiva na co-construção de soluções aqui para o bem comum. Tarsila, bom, primeiro eu quero dizer que no começo falei, não vai ter sustentabilidade essa nossa sessão de Zoom, porque era muito curto, muito curto tempo, pouco tempo, muitas pessoas para dialogar, falei, não vai dar certo. Mas, de qualquer maneira, a gente vê que a simpatia dos participantes, né, a boa vontade, como é fundamental. Quero parabenizar a Tarsila, que ela foi mestra como mediadora, viu, Tarsila? Incentivando e dando boas cordas para a gente e que nos animou, né? E a surpresa agradável que realmente foi, tivemos lá uns 40 minutos de conversa boa e de valor agregado. Parabenizar a Gláucia pelo voluntarismo e pela liderança que ela exerce. A Gláucia que é uma amiga, aquela amiga de pouco tempo, mas parece que a gente já desde tempos de antanho eu sou amigo dela, mas é devido à personalidade graciosa que ela tem. E que essa tradução dos parâmetros do GRI, né, dos critérios, com certeza vai ser um incentivo muito grande para que, então, empresas de médio e grande porte, nacionais e internacionais, possam contemplar isso nos seus relatórios de sustentabilidade. Eu quero agradecer demais o espaço e a audição de todos. Falta só o Rodolfo. Eu queria agradecer o convite aí da Gláucia, o GRI pela publicação, parabenizar o Roberto e a Juliana pelo excelente trabalho, a Tarsila aí pela mediação, e foi um prazer também ouvir todos os participantes, aí, os debatedores. Também aprendi bastante, aí, saio com várias ideias. E só reforçar o convite para todos que estão assistindo para lerem o guia sobre o Comitê de Sustentabilidade, que eu acho que tem insights super valiosos e consegue fugir de uma visão estanque, né, de governança, de ter uma receita de bolo. Então, achei que ficou bem rica a publicação e incentivar todos a lerem. Obrigado. Obrigada. Parabenizar, esqueci de parabenizar pelo guia aí, muito bom. Eu dei uma olhada aí. E obrigada aí a todos e pelo convite, Tarsila. Bom, eu que agradeço esse time de feras aqui, acho que só a Gláucia mesmo para conseguir reunir tanta gente incrível em tão pouco tempo, né? Eu termino então esse painel aqui super inspirador, com o que o Denis trouxe logo no começo, que é tempo de agir, é tempo de fazer, né? Então, eu acho que espero que cada um de nós, seja como indivíduos, como conselheiros, a gente possa sair daqui inspirado e que a gente possa tomar decisões estratégicas e criar realidades também que a gente possa se orgulhar no futuro, né? Porque a gente tem que viver o nosso propósito, não deixar um legado, mas viver o legado, né? Então, muito obrigada para todos vocês e parabéns novamente a todos, viu? Um abraço para vocês.